Atenção, região Nordeste, 37ª Conferência de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a Igreja para o ensino da verdade. 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Aprenda com experientes nomes da área de ensino as melhores práticas de educação cristã. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, Pastor José Wellington Costa Júnior, Pastor Valdomiro Pereira da Silva, Ronaldo Rodrigues de Souza, Pastor Ezequias Soares, Pastor Douglas Batista, Pastor Valmir Nascimento, Pastor Alexandre Coelho, Professora Joane Bentes, além de muitos outros pastores, educadores, psicólogos e pedagogos plenamente qualificados e com ampla experiência na área de ensino. Se atualize e eleve seu desempenho em sala de aula. Multiplique o conhecimento da Palavra de Deus e seja capacitado para exercer com excelência o ministério de ensino em sua igreja. Uma abordagem completa desde pastores e superintendentes, passando pela classe de adultos e até a educação infantil. E também ministrações para a educação com alunos especiais e a classe de discipulado. A escola dominical sendo tratada por inteiro. Serão 8 plenárias, 28 seminários, 14 workshops e diversas participações musicais. Inscreva-se pelo site coed.com.br/Salvador. Informações pelo telefone 21 2406 7352 ou pelo nosso WhatsApp 21 96452 2990. Monte sua caravana. Venha participar da 37ª Conferência de Escola Dominical, 28 a 31 de agosto de 2024, no Centro de Cultura Cristã da Bahia. Uma realização CGADB e CPAD. Olá, queridos irmãos, aqui é o pastor Valmir Nascimento, passando para dizer que entre os dias 25 e 27 de julho acontecerá na FAESP o primeiro encontro teológico da CPAD. E eu terei a alegria de participar também, estarei falando sobre o tema Cosmovisão Pentecostal, as bases bíblicas de uma visão de mundo eminentemente pentecostal, comprometida com o batismo no Espírito Santo e com a atualidade dos dons. A minha expectativa é que este evento será rico, teológica e espiritualmente. Vai ser uma oportunidade ímpar de nós aprofundarmos os estudos na teologia pentecostal. Você é o nosso convidado, participe conosco deste primeiro encontro teológico da CPAD, que vai acontecer na FAESP. Até lá! CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 2. Como viveremos na Babilônia? Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós chegamos agora à segunda lição do trimestre. Estamos estudando o tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Nesta segunda lição, o tema será Como viveremos na Babilônia? O texto principal diz o seguinte: E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29, 7. O resumo da lição é: o crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ele. A introdução diz o seguinte: ao chegarem à Babilônia, os jovens hebreus se depararam com um mundo novo e uma cultura completamente distinta de sua terra natal.
A civilização babilônica, desenvolvida na região da Mesopotâmia, destacava-se em diversas áreas, ficando famosa por ter estabelecido a principal legislação escrita, conhecida como Código de Hammurabi. No entanto, era dominada também pelo paganismo e pela imoralidade. Por isto, é um símbolo bíblico de um sistema reprovável diante de Deus. Dentro desse ambiente repleto de desafios culturais e morais, como Daniel e seus amigos deveriam viver? Esta é a principal pergunta desta lição. Os pontos dessa lição são: primeiro, a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Segundo, a imponente Babilônia. Terceiro, a cultura e o espírito da Babilônia. E o quarto, vivendo e testemunhando na Babilônia. O primeiro ponto fala sobre a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia. Aqui, a pergunta principal é: como foi a chegada de Daniel e de seus amigos na Babilônia? E também, quem foi Daniel? Essa é uma pergunta crucial, até para entendermos profundamente o seu livro. Vale destacar, acerca da chegada dos judeus na Babilônia, que os judeus, como enfatizado na nossa primeira aula, foram transportados em 3 levas para a Babilônia: 605, 597 e 586 a.C. E no primeiro grupo, de 605, estavam os judeus de origem nobre. Veja o que está escrito em Daniel, capítulo 1, versículos 3 e 4. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, e da linhagem real, e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Observe, portanto, que nessa primeira leva de israelitas estavam aqueles que eram considerados nobres. Isso fazia parte de uma estratégia do dominador para que desse instruções, orientações e formassem esses novos nobres à luz da sua própria cultura. E é exatamente aqui que nós temos Daniel sendo apresentado dentro desse grupo. Daniel, portanto, ele é considerado como um nobre, ele é considerado como um príncipe. Ele fazia parte da aristocracia judaica. Nós não temos tantos elementos e informações nas Escrituras acerca de Daniel. O fato é que nós podemos chegar a algumas conclusões a partir de outros estudos paralelos. O que nós podemos chegar à conclusão é que Daniel tinha entre 14 e 18 anos de idade, certamente ainda um adolescente, no máximo ainda um jovem. O seu nome significa Deus é meu juiz. São as informações que nós temos acerca de Daniel. É até importante aqui ressaltar que, embora nós chamemos Daniel de profeta, e inclusive o próprio Senhor Jesus se refere a Daniel como um profeta, é importante ressaltar que Daniel não é um profeta nos termos dos profetas de Israel, ou seja, ele não teve necessariamente uma chamada profética no sentido de proferir mensagens de Deus para a nação de Israel, como profetas como Isaías, Ezequiel e como Jeremias. Tanto é assim que no Antigo Testamento, na Bíblia judaica, o livro de Daniel não se encontra ao lado dos livros proféticos, mas se encontra nos chamados escritos. O fato é que nós vemos que Daniel ele está nesse primeiro grupo.
E dentro desse primeiro grupo nós temos os amigos de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Nós lemos aqui em Daniel, capítulo 1, versículos 3 e 4, as características desses jovens. Portanto, eles eram da linhagem real, eram dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, defeito aqui do ponto de vista físico, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Chama a sua atenção para as características desses jovens. Eram jovens eruditos, de boa aparência, eram sábios, não somente do ponto de vista do conhecimento, mas eles tinham habilidades também que davam a eles um certo destaque. Aqui está um ponto bem interessante. Imagine agora esses jovens, muito novos ainda, acabaram de sair da terra natal. Eles estão sendo levados cativos, eles não estão fazendo turismo. Eles estão indo para a Babilônia como escravos. Esta é a realidade. Você consegue imaginar o que passava no coração desses jovens? E é importante essa pergunta, porque essa pergunta também você precisa aplicar para os seus alunos. Faça com que eles voltem naquela época e se coloquem no lugar desses rapazes. Eles perderam praticamente tudo. Eles perderam o status que eles possuíam ali em Judá, eles perderam familiares, perderam amigos, estão agora vivendo como escravos. Imagine, em condições normais, esses jovens poderiam ser considerados como rebeldes, poderiam até questionar a Deus porque tudo aquilo estava se passando com eles. Mas, em vez disso, eles mantiveram uma fé verdadeira e profunda em Deus. É importante destacar esse ponto acerca da chegada deles ali na Babilônia. E essa chegada, ela pode ser considerada, sobretudo, impactante na vida deles, quando eles se deparam com a imponente Babilônia. E esse é o nosso segundo ponto, a imponente Babilônia. Afinal, quem era Babilônia? Que cidade era essa para onde esses jovens foram transportados? Muito bem, a sua lição, nós temos esta informação. A Babilônia era uma cidade-estado rica e suntuosa, localizada às margens do Eufrates e do rio Tigre, chamada Mesopotâmia. Era um importante centro comercial. Então, primeiramente, nós temos a Babilônia como uma cidade rica, uma cidade suntuosa, uma cidade que era um centro comercial gigantesco naquela época. Os jovens, diz-nos aqui a lição, os jovens possivelmente ficaram admirados com a sua grandiosidade. A maior da época, esta cidade, distante cerca de 1.000 quilômetros de Jerusalém, era uma metrópole impressionante, conhecida por sua suntuosa arquitetura. Você consegue imaginar como esses jovens ficaram admirados ao se depararem com aquela cidade muito diferente da Jerusalém que eles conheciam, uma terra muito mais simples do que a Babilônia, aonde eles estão agora? Essa cidade, ela possuía uma grande muralha, possuía jardins suspensos, tanto que você sabe, os jardins suspensos da Babilônia são considerados uma das antigas maravilhas do mundo antigo. Essa cidade possuía templos e portas gigantescas. Essa cidade era direcionada pela estética e pela suntuosidade. Aliás, alguns comentaristas vão dizer que toda essa suntuosidade,
toda essa demonstração por meio da estética era uma tentativa de demonstração de poder por parte de Nabucodonosor. Porque na medida que você tem uma cidade tão suntuosa, está demonstrando tão somente que aquele império é um império poderoso. E é interessante chamar a atenção para um ponto. Quando eles chegam na Babilônia, nós temos, portanto, toda essa chamada do ponto de vista estético. A cidade era direcionada às imagens. Você consegue fazer uma conexão com os dias em que nós estamos vivendo? A nossa sociedade é direcionada pela estética, ou seja, pelo belo, aquilo que é apresentável. Isso por meio do marketing e também nas redes sociais, nós percebemos isso com grande clareza. Mas além desse aspecto da arquitetura, que era uma arquitetura diferenciada, pujante, arrojada, que despertou ali a atenção certamente daqueles jovens, também na Babilônia predominava o paganismo e também o politeísmo. Os babilônios acreditavam que os deuses governavam todos os aspectos da vida. Importante até ressaltar que Marduk era o patrono da cidade. Uma das principais portas da cidade era dedicada a Ishtar, a deusa da fertilidade e do amor. Era uma cidade idólatra e pagã. Então veja, este é um ambiente que os jovens hebreus se deparam quando chegam na Babilônia. Uma arquitetura diferente, uma grande metrópole daquela época, e era um ambiente repleto de paganismo e também de politeísmo. Essas características por si sós mostram o desafio desses jovens hebreus de manterem a fé, a moralidade e o coração voltado para Deus. Desafios que são semelhantes aos jovens cristãos na sociedade contemporânea, repleta de ídolos, repleta de deuses, repleta de tentativas de tirar o direcionamento dos jovens em relação à sua vida a Deus. O terceiro tópico fala sobre a cultura e o espírito da Babilônia. Em primeiro lugar, a Babilônia, pelas suas características, representa um sistema reprovável diante de Deus, simboliza rebelião e imoralidade. Nós sabemos que a Babilônia é um símbolo bíblico de tudo aquilo que se opõe aos valores de Deus. É sempre importante ter isso em mente. A Babilônia, ela é um sistema que se opõe a Deus e, em segundo lugar, é um lugar geográfico. Nessa primeira acepção, vale destacar aquilo que está em Apocalipse, capítulo 14 e o versículo 8, que diz assim: Caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. O fato é que esse mesmo espírito, esse espírito que é rebelde, esse espírito imoral, encontra-se presente também na sociedade contemporânea, principalmente de relativismo. E o relativismo, ele é percebido ali, inclusive, já na Babilônia. Um autor chamado John Lennox, que escreveu um livro também publicado pela CPAD, que aborda a vida, a trajetória de Daniel, chama-nos a atenção para um ponto interessante, logo no primeiro capítulo. O relato diz que Nabucodonosor levou os utensílios do templo de Jerusalém e os colocou ao lado dos seus deuses na casa do tesouro. John Lennox, ele faz um paralelo interessante ao dizer o seguinte: quando Nabucodonosor pegou os utensílios sagrados da casa de Deus e colocou ao lado dos seus deuses na casa do seu tesouro, ele estava relativizando o valor absoluto do Deus Jeová, do Deus de Israel. Ou seja, ele quis retirar a centralidade, a autoridade e a supremacia de Deus
colocando-o em pé de igualdade com outras divindades. O pluralismo e o relativismo na sociedade contemporânea faz a mesma coisa. Não aceita a autoridade suprema de Deus, a autoridade suprema das Escrituras. Quer colocar em pé de igualdade com outras divindades e com outros livros sagrados. Isso já nos mostra o desafio que esses jovens hebreus haveriam de passar dentro da Babilônia. Isso nos leva ao quarto tópico dessa lição: vivendo e testemunhando na Babilônia. Apesar desses desafios, apesar desses aspectos culturais e religiosos que atentavam contra os valores desses jovens, apesar de tudo isso, eles mantiveram-se fiéis a Deus e não se corromperam. Qual foi o segredo de Daniel, de Ananias, Misael e Azarias? O fato é, eles viveram dentro da Babilônia, mas não deixaram a Babilônia viver dentro deles. Esse é um ponto fundamental. Eles estiveram fisicamente, geograficamente, dentro da Babilônia, porque foram levados forçosamente para aquele ambiente. Só que tem uma coisa, a Babilônia não entrou dentro do coração deles. E o que os direcionou a ter uma conduta de vida de respeito aos princípios que eles haviam aprendido ali em Judá, da lei de Deus, mas ao mesmo tempo tendo uma vida produtiva ali dentro da Babilônia? Veja, eles não cruzaram os braços, eles foram produtivos, eles influenciaram a sociedade da época. Eles não olharam para a Babilônia e disseram, olha, não há o que fazer aqui. Não, eles tiveram uma postura de proatividade. O que havia dentro do coração deles no que diz respeito à concepção acerca da Babilônia? Acerca disso, eles conheciam a palavra de Deus. Sabe por quê? Veja o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 29, versículos 4 a 7. Diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro. Veja, Jeremias é um pouco anterior a Daniel, mas ele também tem um contexto ali que eles estão no mesmo período de tempo. E aqui está Jeremias profetizando: a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Olha só a mensagem de Deus: edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Daniel tinha consciência dessa mensagem de Deus. Deus estava dizendo para a nação de Israel: olha, eu vos fiz transportar em cativeiro por castigo, por causa da rebelião de vocês, para a Babilônia. E ao chegarem ali, se multipliquem, casem, cresçam, trabalhem, procurem o bem da cidade, procurem a paz da cidade. Essa aplicação é muito importante para a vida do cristão na sociedade contemporânea. Lembre ao seu aluno que ele vive em um mundo corrompido. Só que, mesmo vivendo em um mundo corrompido, nós fomos colocados por Deus para ser sal da terra e luz do mundo. Não nos escaparmos, não nos afastarmos da vida em sociedade. Não, diferentemente disso, nós vamos buscar a paz, nós vamos trabalhar, nós seremos produtivos. E Daniel tinha isso na sua mente e no seu coração. Isto é, nós vivemos em uma cultura que se opõe aos valores de Deus,
Mas em vez de corrermos desse ambiente, em vez de nos afastarmos desse ambiente, nós faremos a diferença nesse ambiente. Até porque, enquanto um lugar geográfico que era a Babilônia, também representa o mundo em que nós vivemos. E isso nos mostra que nós podemos testemunhar na Babilônia sem nos deixar influenciar pela sua cultura. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem. Cultura é tudo aquilo que é feito pela civilização, em termos de artes, em termos de poesia, em termos de arquitetura, em termos de ideias, enfim. Cultura é tudo aquilo que é produzido pelo homem. E temos realmente culturas que são nocivas à fé cristã. O nosso papel é nós termos prudência, sabedoria, inteligência bíblica para lidarmos com a cultura contemporânea da mesma maneira que Daniel teve para lidar com a Babilônia. Veja que interessante, nós não podemos nos afastar do mundo em que nós vivemos. Inclusive, há no Novo Testamento uma referência da igreja na Babilônia. Pedro, inclusive, escreve para uma igreja que estava na Babilônia, como nós vemos lá em 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 13. E com isso nós vamos chegando ao final da nossa segunda lição. Como viveremos na Babilônia? Aplique isso na vida do seu aluno. Como viveremos? Viveremos de uma forma íntegra. Viveremos com o nosso coração voltado para Deus. Viveremos com a nossa mente inundada pelos valores do reino e não pelos valores da cultura contemporânea. Fique com essa mensagem e aplique na vida dos seus alunos. Até a nossa próxima aula.